Meus amigos aposentados e pensionistas, eu quero a sua atenção total agora. O que está sendo discutido nesse momento pode mudar completamente o seu planejamento financeiro de 2026. Eu estou falando aqui de dinheiro, crédito, descontos em folha, empréstimos consignados e de decisões que envolvem milhões de brasileiros. E o ponto mais grave de tudo isso é o seguinte: essa informação não surgiu de boatos comuns na internet. Segundo relatos, essa informação veio de dentro do próprio sistema do INSS, do sistema previdenciário brasileiro. Um servidor que acompanha de perto o que está sendo discutido nos bastidores de Brasília. O assunto é sério, exige cautela e exige também atenção total. 13º salário de 2026 e a possível suspensão dos empréstimos consignados estão no centro dessas discussões. E você precisa entender exatamente o que está acontecendo para não ser pego de surpresa. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre o 13º salário antecipado para esse ano de 2026 e também falaremos aí sobre a suspensão dos empréstimos consignados. Um dos principais assuntos que vão dominar aí o mundo previdenciário em 2026. Antes de qualquer coisa, eu peço algo muito importante para você. É simples de fazer, é grátis e ajuda demais. Deixe o seu like aí nesse vídeo. Isso ajuda essa informação a chegar a outros aposentados e pensionistas que também precisam saber disso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e grupos de aposentados. E principalmente, não saia do vídeo até ele acabar, porque eu vou explicar tudo com calma, sem alarmismo, mas com total transparência e responsabilidade que você que está assistindo merece. E se você quer participar do nosso sorteio que vai acontecer no dia 31 de janeiro, no valor de R$ 1.631, siga esses 3 passos que eu vou passar para você agora. Primeiro, inscreva-se no canal, compartilhe com 3 pessoas e comente o seu nome e a sua cidade. Aqui embaixo nos comentários, tá? Faça isso. Inscreva-se no canal, compartilhe com 3 pessoas no WhatsApp, você precisa fazer isso e depois comente o seu nome aqui embaixo nesse vídeo, tá? Espero o vídeo acabar e faça isso para você participar. O sorteio vai acontecer no dia 31 de janeiro, então já aproveita e participa você também, é grátis, não precisa pagar nada, beleza? E é muito importante que você compartilhe o vídeo, porque se você ganhar, a gente vai pedir para você enviar prints do compartilhamento no dia que você assistiu o vídeo. Então, se você assistiu no vídeo no dia 10 de janeiro, a gente vai querer ver que você compartilhou com 3 pessoas no dia 10 de janeiro esse vídeo. Faça isso, segure ali as provas, tá? E depois, se você for contemplado, o Pix é seu. Agora sim, vamos aos fatos, pessoal. Nos últimos dias, portais especializados em INSS e Previdência Social começaram a divulgar informações extremamente sensíveis, segundo eles, vindas aí dos bastidores do governo. Segundo esses relatos que foram aí publicados e atribuídos a uma fonte ligada ao Ministério da Previdência, o governo estaria analisando com cautela 2 medidas importantes que vão impactar diretamente a vida dos aposentados logo no início de 2026. E aqui eu faço questão de ser muito claro com você que está assistindo, pessoal. Quem me conhece sabe o meu respeito que eu tenho por vocês. E é o seguinte, isso que eu estou compartilhando vem de um portal de notícia. Não foi o governo que anunciou, tá? São portais de notícia repercutindo uma informação, um suposto vazamento de dentro do Ministério da Previdência. Então, não existe um decreto publicado, não existe uma portaria ainda no Diário Oficial da União e não há um cronograma confirmado até agora. Eu estou falando aqui de informações extraoficiais, de bastidores, como costuma acontecer no meio político e administrativo. São fontes que não podem ser identificadas publicamente porque correriam risco de perder cargos e funções. Na política sempre acontece isso. Por isso, essas informações precisam ser analisadas aqui por mim com cautela, com responsabilidade e contexto. Exatamente o que eu sempre faço aqui. Então, recado dado. Diferente dos outros canais, pessoal, que tratam vazamentos como verdades absolutas, aqui o canal, você sabe que o meu compromisso é te informar,
te contextualizar e te alertar sem precisar enganar ninguém. Então, a primeira informação que foi publicada e que chama muita atenção diz respeito ao 13º salário dos aposentados. Segundo esse vazamento, o governo estaria avaliando a possibilidade de antecipar o pagamento do 13º para o mês de janeiro de 2026. Ou seja, primeira parcela paga em janeiro, segunda parcela paga em fevereiro. Algo totalmente fora do padrão histórico. Nos últimos anos, quando houve antecipação, e ela está acontecendo desde 2020, essa antecipação ela ocorre entre abril e junho. Janeiro nunca foi utilizado como referência, tá? De acordo com a fonte, a justificativa interna que está sendo utilizada seria de estimular a economia logo no início do ano, injetando dinheiro em um momento em que o consumo costuma estar mais aquecido, né? As pessoas gastam mais dinheiro no início do ano. A ideia seria justamente fortalecer o comércio, manter circulação de recursos e gerar um impacto positivo no emprego, diferente do que acontece na metade do ano, quando a economia começa a desacelerar e só volta a acelerar no final do ano, quando a gente tem aí Black Friday, Natal, enfim. Né? Quando começa a se aproximar do final do ano, a economia volta a se aquecer, volta a ganhar tração e aí embala para o início do próximo ano. Então talvez a estratégia do governo seja essa: aproveitar o embalo de início de ano, onde as pessoas estão viajando, estão consumindo mais, injetar dinheiro na economia através dos aposentados para potencializar aí o crescimento por mais meses, tá? Além disso, é impossível ignorar também o contexto político de 2026. Um ano de eleições presidenciais, além de eleições para governadores, senadores e deputados. Qualquer movimento econômico relevante no início do ano tem um peso muito estratégico lá nas eleições de outubro. Mesmo assim, é fundamental reforçar para vocês: não é uma confirmação oficial de que o pagamento vai acontecer em janeiro. Não há datas definidas e não há um calendário divulgado. Caso essa discussão aqui do 13º de fato avance, o mais provável é que qualquer portaria só seja publicada nas primeiras semanas de janeiro, tá? Então fiquem de olho, porque também aconteceu do seguinte, pessoal. Lá em dezembro começou a circular notícias aí, boatos, de que o governo poderia pagar o 13º no dia 1º de janeiro. Eu trouxe a informação, expliquei para vocês, né, botei meu ponto de vista e falei: olha, eu acho que 1º de janeiro não vai acontecer, primeiro, porque é um feriado, segundo, qual que é o sentido de fazer isso se o pagamento de janeiro só acontece no final do mês. Então, trouxe informação, tinha um boato aí circulando na internet, que o pagamento ia acontecer no dia 1º de janeiro, trouxe para vocês, expliquei e pronto, não aconteceu esse pagamento. Mas no final de janeiro, pode sim acontecer, junto com o pagamento tradicional do INSS. Beleza, pessoal? Mas o simples fato de estar sendo discutida essa possibilidade, né, já serve como um alerta para você ir se programando, se planejando, justamente porque no início do ano também os bancos já começam a divulgar a antecipação do 13º para você ir lá e pegar esse dinheiro antecipado com o banco, e aí o banco vai acabar, né, ganhando um bom dinheiro com juros, com taxas que eles vão colocar nessa operação de crédito. Então aguarde um pouquinho aí para ver se o governo de fato, nessas primeiras 2 semanas de janeiro, anuncia a antecipação ou não. Beleza, pessoal? Segundo a mesma informação, tá? O mesmo vazamento, estaria sendo também estudada uma suspensão temporária nos consignados do INSS por até 6 meses, tá? Com o início previsto a partir de fevereiro, caso a proposta avance. E por que você me pergunta, por que em fevereiro a suspensão pode começar? Porque vai ser quando o Congresso Nacional retorna do recesso e a CPMI do INSS, que investiga essas fraudes nos consignados, vai voltar a funcionar com força total. Inclusive, tá, pessoal, o próprio senador Carlos Viana, que está à frente da CPMI do INSS, já solicitou do governo a suspensão temporária dos empréstimos consignados. O governo já percebeu que o problema das fraudes em consignados é muito maior do que se imaginava. Eu estou falando aqui de bilhões de reais e milhões de aposentados lesados. O objetivo dessa suspensão seria reorganizar o sistema, revisar os contratos, reforçar mecanismos de segurança e combater fraudes.
Isso pode afetar tanto novas contratações quanto os contratos já existentes, que passariam por análises individuais. Diante desse cenário, pessoal, diante dessas notícias que circulam, o recado é claro. Não tome decisões precipitadas. Não contrate um empréstimo por impulso. Não acredite em correspondentes bancários que tentam pressionar você utilizando do medo ou da urgência para você assinar um contrato. Não assine nada baseado em boatos. Aguarde as informações oficiais. Aqui no canal eu acompanho diariamente comunicados do INSS, do Ministério da Previdência, do governo, do Diário Oficial e dos principais portais de notícia. Sempre que algo concreto surgir, eu trago para você com análise, com contexto e responsabilidade. Por isso, se inscreva no canal, deixe seu like e mantenha-se sempre bem informado. Hoje a gente discutiu sobre duas informações, dois boatos que estão circulando, estão sendo ventilados por diversos portais de notícia. Como eu falei para vocês, nenhuma dessas duas informações de fato são oficiais, mas elas já circulam nos corredores de Brasília. Então fique atento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!